Meus irmãos, caminhamos na nossa série e eu quero convidá-lo a pensar nessa noite, nesse assunto que temos, nessa série Corações ou Orações para um Novo Ano, né? Então, que você possa abrir a sua Bíblia em Salmos, por favor. No livro dos Salmos, número 98. Livro dos Salmos, número 98. Eu quero convidar você a gente caminhar nesse salmo, olhando para ele com aquele olhar de que, de fato, Deus já tem nos abençoado com tantos outros que temos estudado, e mais um, com certeza, que Deus há de edificar o nosso coração, ou o seu coração, como também Ele já tem me edificado a partir do momento de estudar esse salmo e poder partilhar com a igreja nesse momento, com você que também nos acompanha aí onde você está, pelas mídias. Deus possa abençoar o seu coração. Livro dos Salmos, número 98. Então nós leremos em uma só voz, por favor, mesmo assentados como os irmãos se encontram. Leamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos, cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém, amém. Meus irmãos, esse salmo, ele é um verdadeiro hino que louva ao Senhor por razões muito óbvias e muito claras dentro do texto. Na verdade, não faltam motivos, segundo a Escritura, para que eu e você sejamos homens e mulheres zelosos numa vida de louvor e adoração ao Senhor. O livro dos Salmos, ele tem um propósito muito interessante para nós, que é dirigir o povo de Deus aos seus louvores, à sua oração ao Senhor, para que esse povo tenha um engajamento de toda a sua alma voltada então para o Senhor, portanto caminhando para a presença do Senhor, deleitando-se na presença do Senhor. Então, quando nós lemos os Salmos, é por isso que os livros dos Salmos é um dos livros da Escritura mais lido hoje, exatamente por isso, pela sua forma poética de expressar, tanto mostrando o caráter de Deus, como também mostrando a necessidade, a nossa pequenez, a nossa condição, e para que a gente perceba que de fato Deus tem o melhor para nós, e o livro dos Salmos torna isso de forma muito, muito clara. Na verdade, o livro dos Salmos é, diríamos, modelos muito inspiradores, não apenas para uma adoração sua, lá no seu culto devocional, lá na sua devocional em casa, no seu quarto, mas muito também inspirador para o culto coletivo, tá? E é conhecido também como o saltério ou o hino dos louvores, e assim por diante, muito cantado, na verdade, entre
entre o povo judeu, extremamente demonstrando a sua adoração e a sua glória, que ele entendia que Deus merecia do seu coração. Então esse salmo, ele traz, esse salmo especificamente, o Salmo 98, ele traz aqui, como são poesias, ele traz aqui 3 estrofes, e a gente vai estar abordando ele dentro dessas estrofes, mas é interessante que ele faz isso em 3 tempos. Ele tanto aborda o passado nos 3 primeiros versos, ele vai abordar o presente também nos 3 versos centrais, que é o verso 4, 5 e 6, e nos 3 últimos versos, ele já tem um papel mais voltado para o futuro, abrindo os olhos exatamente do povo de Deus, olhando um pouco mais à frente, então deixando o seu olhar passado para agora caminhar e olhar um pouquinho mais adiante de si. Tá? A Bíblia de Genebra, ele traz para nós uma informação muito interessante, que quando olhamos então para este grande tema, que é o louvor e adoração ao Senhor, ele fala que é um tema que une os salmos, trazendo o povo exatamente a voltar-se para a adoração ao Senhor e servir ao Senhor com toda a sua integridade. Então, e coloca Deus como grande guerreiro, mais um guerreiro vitorioso, que ele salva Israel, e ele é celebrado como o rei dessa nação. Então, é a grande expressão aí de Israel, é a grande expressão do povo de Deus, para dizer quem é de fato o seu Deus. E é uma conexão muito importante, nós vamos observar isso, desde os Salmos, também com Cristo, com a cristologia, com o Novo Testamento, onde mostra que Cristo também nos salvou, olhando o passado, que Cristo está conosco no presente, sustentando a nossa vida, mas é aquele também que promete estar conosco sempre, mas que também há de julgar os povos. Então é esta visão que nós encontramos dentro deste salmo, olhando também para o Novo Testamento. E eu quero convidar você então a pensar, se você quiser acompanhar aí no verso do seu boletim, tá? Aquilo que queremos então dar como ênfase aqui na nossa mensagem, é falando de uma convocação a um louvor extremamente abrangente. Esse é o nosso tema que eu quero colocar aqui com os irmãos, uma convocação a um louvor abrangente. Por que essa abrangência? Eu quero exatamente convidá-lo a pensar aqui, que também caminha nesses 3 tempos aí. O verso 1 até o verso 3, ele nos fala que dessa convocação a um louvor, mas um louvor por um grupo mais específico. Você percebe que o Salmo vai trazer isso, voltando-se a uma convocação para a congregação de Israel, para que esta congregação ela possa responder de fato à bondade de Deus através de um novo cântico. Inclusive, uma das músicas que cantamos agora há pouco, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. É uma expressão que não apenas está no Salmo 98, mas ele traz também aqui o Salmo 96, que nós cantamos agora há pouco, expressa isso, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Então, o povo de Israel é conclamado a esse louvor ao Senhor, e é interessante a expressão, quando ele fala que é um cântico novo, como se fosse algo extraordinário, fora daquilo que de fato era o louvor do povo. Mas a ideia é exatamente expressar que é um canto que expressa toda a grandeza de Deus e a dependência do ser humano, como se cada momento que cantássemos fosse um louvor novo aos ouvidos de Deus, que Deus exatamente se alegrasse com o nosso louvor, com a nossa adoração. E então o salmista continua dizendo, por que a gente deve louvar ao Senhor? Por que Israel deveria louvar ao Senhor? E ele diz, porque ele tem feito maravilhas. Não é apenas porque ele fez maravilhas, porque ele também tem feito maravilhas. Mas onde está a visão aqui do salmista nesta expressão, quando ele pensa nas maravilhas? Davi sempre expressou isso nos seus salmos. Ele sempre enxerga esse Deus como o Deus criador do universo. Mas ele enxerga esse Deus como o Deus que não apenas criou o universo, mas cuida do universo criado. Portanto, com a sua providência. Então ele estabeleceu o seu governo, ele planejou e cuida de todas as coisas.
Mas não só, quando fala de maravilhas, algo muito mais amplo, porque também refere-se ao planejamento maravilhoso de Deus quanto à redenção do seu povo. A preocupação de Deus com o seu plano redentivo de alcançar todos os povos. Mas quando se fala de maravilhas, também faz referência a toda a Escritura, que é a maravilha especial de Deus para revelar esse Deus perdoador, esse Deus não apenas criador de todas as coisas, mas esse Deus também salvador, por meio então da sua revelação especial. Então, meus queridos, quando falamos de maravilhas, o salmista expressa aqui, ele fala desses grandes atos de Deus na história. E alguns deles a gente poderia também outros mencionar, mostrando assim como Deus foi maravilhoso na vida do seu povo, como por exemplo, a retirada do seu povo da escravidão do Egito, sob as mãos, a coordenação de Moisés e também juntamente aí da assessoria do seu irmão Arão. Deus fez isso tirando o seu povo da escravidão egípcia. Isso com certeza tipificando o próprio Cristo Jesus, aquele que veio nos libertar do poder dos pecados, da escravidão dos pecados e nos conduzir exatamente para no tempo certo nós tomarmos posse da terra prometida, da Canaã celestial que Deus tem reservado então para o seu povo. Quando falamos de maravilhas, nós estamos falando também do amor de Deus. E é interessante que tem um dos nossos hinos do nosso hinário, que o autor sacro tem uma expressão muito interessante no hino 33, quando ele fala das maravilhas divinas. Ele diz: ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde e louvai, nos céus, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior, é sempre a maior, o amor redentor de Deus, e Ele sempre manifestou isso dentro da história. São as maravilhas que Deus manifesta dentro da história, primeiramente tipificando Cristo, ou prefigurando a vinda de Cristo, mas também manifestando o cuidado que Ele tinha com o seu povo de Israel. E o povo de Israel precisava entender isso, que a ação de Deus era uma ação tremendamente poderosa, como Ele expressa aqui no verso 2 ainda, quando Ele diz que, aliás, no verso 1, perdão, quando Ele diz: a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O que Ele quer dizer com isso, esta expressão que ele usa aqui, de mão direita ou a sua destra, o seu braço santo, são indicações do poder de Deus, do grande poder de Deus, ou de um dos atributos de Deus, que é ser todo poderoso, e é pelo seu poder que Ele faz. É por isso que o salmista depois pode dizer que a salvação pertence ao Senhor, é porque Ele que a conquistou de fato pelo seu poder, ou Ele executa pelo seu poder. E é isso que o salmista então quer expressar quando ele diz: a sua destra e o seu braço santo, ou a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Deus não depende de ninguém, exceto da sua força, do seu poder, para executar os seus propósitos. É assim, portanto, que Deus faz. E os comentadores da Bíblia Herança Reformada, ele chama isso de símbolos da graça e também do poder de Deus. E essa vitória é a salvação de fato produzida por Deus. E a cada momento que Ele manifesta o seu braço na história, é para mostrar ao seu povo o seu amor redentor, o cuidado de Deus pelo seu povo, e como Ele há de cuidar do seu povo até o fim de toda a história. Por isso que o salmista diz que esta vitória conquistada, Ele tornou essa vitória notória, tornou ela conhecida, como o verso 2 nos diz: o Senhor fez notória a sua salvação. Isto é, Ele tornou ela apresentável, vista, conhecida pelos povos.
É interessante quando nós olhamos o povo de Israel, um povo muito pequeno, em algum momento na Escritura ele chama de um povinho de Israel também, mas como Deus tornou conhecida a sua salvação, revelada ao seu povo e o cuidado que ele tinha com o seu povo de Israel. Deus agiu e manifestou isso com toda a sua fidelidade. De fato, para quê? Para que ele pudesse exercer, como expressa então o versículo 3. Ele diz, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. À primeira vista, esta expressão nos deixa um pouco preocupados. Como é que Deus então, o texto diz que ele se lembrou? Será que Deus em algum momento ele esqueceu? Né? Será que Deus deixou passar em branco algum momento na história? Não, essas expressões dentro da Escritura lembra para a gente, cada momento que Deus, no momento oportuno, manifesta a sua misericórdia. No momento oportuno, Deus torna a sua misericórdia uma realidade no seu povo. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, portanto no Egito, e Israel sempre voltava os seus olhares e compartilhava isso com os seus filhos, conforme o Salmo 78 diz, olha, você compartilhe com os seus filhos, mostrando como Deus na história cuidou de vocês, e então a gente percebe que olhando para trás, vê como Deus cuidou disso na história, no momento oportuno, foi ao encontro do seu povo que estava já há mais de 400 anos sendo aprisionado, escravos do Egito, extremamente sofridos. No momento oportuno, Deus lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Portanto, dois atributos preciosos de Deus. E o que é a misericórdia? Senão Deus agir e fazer em nosso favor aquilo que você e eu não merecemos. Aquilo que você e eu não merecemos. Então Deus manifesta a sua misericórdia e olha como a sua graça se manifesta dentro do período da lei. E falar nisso, as quartas-feiras têm sido muito boas para a gente estudar sobre lei e graça. Extremamente preciosa. E se você não tem vindo, tem perdido. Eu não posso abordar de tudo aqui agora, mas lembrar que Deus manifesta sempre a sua misericórdia, dando leis ao seu povo, dando instruções ao seu povo, e Deus manifesta então a sua fidelidade para com o seu povo, indo ao encontro deles. Portanto, Deus é fiel ao seu pacto, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele prometeu, e portanto Deus cumpre sempre isso, tornando a sua salvação evidente ao mundo como um todo. Por isso ele diz que ele então manifestou então essa fidelidade para com a casa de Israel. E diz assim, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Os feitos de Deus na história, meus irmãos, sobretudo o seu plano de redenção, é para ser ouvido por todos os povos em alto e bom som. Eu quero abordar um pouquinho isso depois, mas eu quero trazer aqui nesses 3 primeiros versos algumas perguntas para que a gente possa trazer como implicação para a nossa vida e alguma aplicação para a nossa vida também. Por que Israel então deveria louvar? E por que eu e você deveríamos louvar? Se Israel tinha uma razão para louvar ao Senhor quando ele olha para o seu passado, quando ele olha como Deus poderosamente os tirou do Egito, e os transportou de tal forma, tirando do poder terrível de Faraó, e agora trazendo esse povo até a terra prometida, e o povo agora olhar para isso e falar assim, nós temos razões, e N razões para louvarmos ao Senhor, e eu perguntaria a você, nós também não temos razões? De um Deus que nos tirou lá do lamaçal do pecado, transformou a nossa vida, e hoje você pode dizer assim, olha, eu tenho a graça de Deus, eu fui alcançado sem merecer, eu preciso louvar ao Senhor, eu preciso engrandecer o meu Deus. E o que os seus atributos me dizem? Eu preciso olhar para esse Deus como Deus que continua manifestando a sua misericórdia para comigo, mas é um Deus que eu preciso crer também na sua fidelidade, as promessas que Deus faz. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Porque eu e você, muitas vezes,
não rendemos os verdadeiros louvores que de fato Deus merece. Sabe por quê? Por ingratidão. Nós somos muito ingratos para com nosso Deus. Precisamos voltar para Ele com gratidão e louvá-lo. É por isso que o salmista faz esta convocação a um louvor extremamente abrangente, começando aqui pelo povo de Israel, que deveria louvar ao Senhor pelos seus feitos e pela salvação conquistada para eles. Mas em segundo lugar, o texto vai também nos mostrar, do verso 4 ao verso 6, que esta convocação é para um louvor um tanto ampliado, muito maior e, portanto, mais extensivo. E aí ele vai tratar aqui das nações. Eu quero que você observe isso aqui. Por que que as nações também deveriam se alegrar diante do Senhor? Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Você percebe que não está dizendo só Israel. São todos os confins da terra. Todos os confins da terra deveriam louvar ao Senhor. Quando olhamos para o verso 4, ele faz coro também com o Salmo 66. E o Salmo 66, verso 1, eu faço questão de lembrar aqui para nós, que diz assim: aclamai a Deus toda a terra. Toda a terra. Mas não é só, se você volta um pouquinho mais do Salmo 47, versículo 1 também: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Todos os povos, todas as nações deveriam de fato louvar ao Senhor. E a expressão aqui, irmãos, quando diz celebrai com júbilo todos os confins da terra, e eu queria chamar a atenção para você aqui de uma expressão imperativa, que ela acontece pelo menos 6 vezes aqui nesses 3 versos. Observe aí no texto. Olha só: celebrai com júbilo, aclamai, regozijai-vos, cantai louvores, novamente cantai com harpa, e exultai perante o Senhor que é Rei. E essas expressões imperativas dentro da poesia hebraica, ela tem um propósito, na verdade, de realçar que Deus, o Criador, o Senhor, o Salvador, Ele espera, aguarda os nossos louvores, como se disséssemos com ansiedade, numa palavra nossa, né, mais humana, para a gente perceber assim, a expectativa de Deus, de receber do seu povo, de fato, a verdadeira adoração. E ele diz aqui, não são só e aqui não é apenas o povo de Israel, mas todas as nações, todas as nações. Então, a alegria é um ingrediente extremamente necessário no louvor. Quando lemos o Salmo 100, você vai encontrar: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Volta e meia nós vamos encontrar então uma escritura ampliando tudo isso, mas dizendo que seja uma celebração alegre, feliz, que a gente possa louvar ao Senhor. Irmãos, é tão diferente, e expressa a diferença quando nós cantamos com alegria os louvores. Quando a igreja abre de fato a sua boca e canta com o coração, o louvor é diferente. O louvor é diferente. E é isso que o salmista lembra para nós aqui: Deus espera um louvor com alegria. Não é um louvor com cara fechada, não é um louvor emburrado, permita-me aqui a expressão, né? Mas é um louvor que expressa de fato a nossa satisfação de estar diante de Deus. Então, o Senhor como Rei é a ideia essencial que as nações precisavam ver e vir adorar a esse Deus como Rei. Então, as nações deveriam reconhecer também esse Deus, o Senhor, que tem um pacto com o seu povo. Então, esse é o grito de convocação às nações para reconhecer que há um Deus Redentor e que as nações pudessem reconhecer o quanto Israel era abençoado em relação a este Deus que provia as suas necessidades e os atendia em situações extremamente vulneráveis que eles não sabiam o que fazer e Deus lutava por eles. Portanto, meus irmãos, quando olhamos para isso, nós vamos entender que essas nações precisavam entender que esse Deus
não é apenas o Deus resgatador de um povo que estava lá no Egito, mas é um Deus que na sua soberania conduz todas as coisas. E Deus é o Criador, é o soberano, portanto, não é o simples que ordenou algo para acontecer, mas é aquele que deu ordens para que as coisas existissem do nada, conforme o Gênesis capítulo 1, 1 a 3 nos diz, que do nada Deus fez todas as coisas, e portanto Deus mantém e sustenta tudo isso. Esta é a ordem do rei, portanto a realeza do Senhor é manifesta também nesse salmo. E Deus continua a governar todas as coisas, e controla soberanamente toda a história, assentado no seu trono, como disse o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Né? A visão de Isaías, de um Deus que estava sentado no alto e sublime trono. Exatamente, acima de todos os deuses. E é bom lembrar, deuses de minúsculo, com D minúsculo. Né? Não deuses no sentido de terem poderes, mas daqueles que se dizem deuses e na verdade não o são. Meus irmãos, essa é a convocação que o Senhor traz para que esse louvor seja muito mais ampliado, mas Deus chama o seu povo para tornar a sua redenção conhecida de todos os povos. Esse é o desafio para nós, como igreja. Esse é o desafio missionário que nós temos, de tornar o amor de Deus conhecido, o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, mas o Deus resgatador, o Deus redentor, o Deus que se preocupou com isso e enviou Cristo Jesus. De repente poderíamos já trazer aqui algumas perguntas para que a gente possa começar a pensar como eu tenho visto este Deus, qual a visão que eu tenho tido deste Deus, de um Deus de misericórdia, de um Deus de fidelidade, mas um Deus que na verdade eu fico temeroso em relação ao futuro, porque eu estou olhando muito para os feitos dos homens. Como é que está a nossa confiança em relação ao futuro? Como é que nós olhamos tudo isso? Como é que nós enxergamos o nosso Deus? Se tememos tanto o futuro, é porque a nossa visão desse Deus não é o Deus de fidelidade e o Deus de misericórdia que já atuou em relação à nossa vida. Como tem sido a manifestação do meu e do seu louvor, da nossa adoração nos átrios do nosso Deus? Sabe uma coisa, irmãos? É muito triste quando você pensa em pessoas, e eu já ouvi de pessoas, louvado seja Deus que não é daqui. Não sei se você pensa assim. Muitas pessoas vão à igreja para buscar alguma coisa. Não é verdade? Muitas pessoas vão à igreja para buscar alguma coisa. Na verdade, você deveria ir à igreja para levar, para trazer. Vamos pensar aqui, no nosso caso. Né? Você vem para trazer a sua adoração, trazer o seu louvor, para você reconhecer quem Deus é. Então, eu venho para adorar ao Senhor. E Deus, na sua misericórdia, já tem nos abençoado muito. E Ele vai te abençoar porque você veio, saiba disso. E Ele vai te abençoar. Mas eu preciso lembrar que eu venho para adorar a Deus. O meu propósito na casa do Senhor é adoração ao Senhor. Não é para eu contemplar se a equipe de música cantou bem ou se não cantou, trazer uma crítica aqui e acolá, porque o pastor falou uma frase que não estava bem na concordância verbal, como é que deve... Não, eu venho aqui para adorar o Senhor. Eu venho aqui para adorar o Senhor. E eu preciso fazê-lo. E eu acabo saindo daqui abençoado pelo Senhor. Mas eu não posso vir simplesmente para dizer, eu vou lá buscar a bênção de Deus, como se ela estivesse aqui dentro. Né? Mas trazer a adoração que Deus merece. É isso que Deus espera dos povos. E uma das formas de eu e você adorá-lo, é eu pensar que as outras nações, que nas nações, pessoas precisam ouvir de Jesus. Aguardam esta mensagem preciosa. E eu te pergunto, nós temos vivido debaixo do senhorio desse Deus também soberano, que criou todas as coisas e governa? Eu tenho estado debaixo desse guarda-chuva de Deus, da soberania de Deus, ou eu tenho sido o meu Senhor? Ou eu tenho sido o meu dono? Ou eu tenho, cada dia, dizendo assim, eu que decido as coisas. Eu preciso descansar na soberania de Deus. Isso traz uma tranquilidade tão grande, sem a gente, em momento algum, é claro, sermos relapsos com os nossos cuidados espirituais. Mas eu lembrar que eu estou debaixo de uma soberania
daquele que cuida de mim e da minha família, de cada um de nós. Como é que eu estou vivido debaixo desse senhorio de Deus? Na minha família, no meu relacionamento conjugal, no meu namoro, na minha faculdade, nas minhas relações comerciais. Será que de fato eu tenho tido a consciência do senhorio de Deus na minha vida? Como é que isso tem se manifestado? Como é que eu tenho vivido tudo isso? Das oportunidades que Deus me dá? Pense nisso. Deus continua convocando o seu povo para o louvor. Um louvor que de fato Israel precisava ministrar ao Senhor. Mas um louvor que as nações também precisam fazê-la e eles precisam conhecer, e eu e vocês somos responsáveis por ajudá-los. Mas em terceiro e último lugar, eu quero convidá-lo a pensar aí no final desse salmo, a partir então do verso 7. Em terceiro lugar, uma convocação de louvor abrangente. Primeiramente nós falamos que o povo de Israel é aquele que deveria louvar ao Senhor. Mas as nações também deveriam louvar ao Senhor e reconhecer quem Deus é. Mas ainda o cosmos também lhe deve louvor. O cosmos lhe deve louvor, é um louvor global. E é isso que o salmista, quando ele expressa que ruja o mar, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, juntos cantem de júbilo os montes, numa expressão poética aqui, na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, os povos com equidade ou com retidão. Meus irmãos, esse é o estágio final que o Salmo introduz então o mundo inteiro a um cântico de louvor ao Senhor. Spurgeon expressa uma coisa muito interessante e que eu quero compartilhar aqui e eu fiz questão de anotar. Ele diz assim, olha, quando você fala então desse cosmos que louva ao Senhor, ou da natureza, enfim, ele diz, ela, quando ele fala da natureza, ou toda a obra criada, né, ele diz, ela é vasta, porque compõe mar, terra, rios, montes. Ela é variada, porque tem uma diversidade no seu caráter, na sua palavra, no seu aspecto, é constante, e sempre todos adoram ao Senhor. E o Salmo 19 nos diz isso, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. E é desta forma, então, que o cosmos, que esse louvor global se manifesta em relação ao nosso Deus. E ele então, Spurgeon diz que esta natureza em adoração, ela é extremamente feliz. E nisso ele diz assim, nisso como os adoradores dos céus, e pela mesma razão, o pecado está ausente desse cosmos, nesta expressão. Mas uma coisa é bom lembrar que o pecado, ele está ausente nelas, mas está presente na nossa vida, que prejudica toda essa natureza para ela cumprir plenamente o seu propósito, por causa da nossa queda e do nosso pecado. E então ele diz, o canto das águas e a aleluia dos montes engrandecem ao Senhor. Toda a obra criada faz coro desta manifestação da glória do nosso Deus. E é muito bom quando a gente olha para a poesia cantada, conforme nós temos aqui o hino 28 do Inário Novo Cântico, na sua primeira estrofe, e eu quero lembrar aqui para a gente quando ela diz, tuas obras te coroam como um halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Todas as coisas, todo o cosmos adora ao Senhor, louva ao Senhor, é convocado. E é interessante, Israel muitas vezes não louvou ao Senhor como deveria. Assim como eu e você, quantas vezes fomos rebeldes, falhos, imperfeitos no nosso louvor e na nossa adoração. As nações esperam adorar ao Senhor a partir do conhecimento deste evangelho.
E muitas vezes não o fizeram porque nós fomos negligentes na nossa responsabilidade. Mas o cosmos nos ensina e louva sempre ao Senhor. E eu e você precisamos aprender. Com as aves que cantam pela manhã. E de repente, próximo à sua casa, você ouve um pássaro cantar pela manhã. Ou no raiar da tarde. Enfim. Puxa vida, que coisa. Está louvando ao Senhor. E cumpre o seu papel. E muitas vezes nós fechamos a nossa boca e não louvamos ao Senhor como deveríamos fazê-lo. E o salmista então vai caminhando para o final deste salmo e dizendo que esse Deus, que as nações, que também todo o cosmos glorifica o seu nome, um dia tudo vai prestar contas no juízo. E assim ele fecha então o salmo dizendo que esse Deus vem. Nós vamos cantar na sua presença, e cantamos na sua presença. E esse Deus julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade ou com retidão. O juízo final acaba sendo um motivo de grande alegria para aqueles que se encontraram com Cristo Jesus. Mas por outro lado, será um tempo de tristeza para aqueles que continuam rebeldes ao chamado na graça de Deus, se rebelando contra o seu Filho Jesus Cristo. Queridos, o cosmos nos ensina, a gente precisa aprender com ele também. E eu quero concluir a nossa mensagem aqui, caminhando então para o fim, trazendo algumas aplicações para nós. Eu e você precisamos considerar as maravilhas feitas por Deus. Primeiro nós falamos na criação. Do nada, ele fez todas as coisas, a substância do mundo, tudo por sua palavra, mostrando a sua realeza, o seu poder, portanto mostrando o seu domínio, a sua decisão de fazê-lo, e assim ele manifesta como um rei que decide e a sua palavra, ela se cumpre. E assim ele cria todas as coisas. Na providência, ele preserva, ele governa, ele dirige todas as coisas, e ele mantém você vivo, ele me mantém vivo. A terra produz o seu fruto, você tem o fruto para o seu sustento, e se está aqui é porque Deus tem te sustentado, é porque Deus tem providenciado para que na sua mesa chega o alimento, que não é de fato algum fruto de qualquer coisa, senão da própria terra, que Deus assim estabelece para providenciar o sustento para o seu povo. Mas ainda, na redenção, a sua maior obra, ele entrega a si mesmo. Ele entrega a si mesmo, a grande e alto custo, aqueles que são aprisionados pelo pecado e pela miséria, e assim são alcançados pela graça do Senhor. Sendo nós ainda pecadores, como diz o apóstolo Paulo, ele veio então ao nosso encontro. Como cada uma dessas grandes obras de Deus nos dá razões para te louvar ao Senhor. A obra da redenção, ela não deve ser, irmãos, em momento algum, algo que nos passe desapercebido. E tão pouco, quanto deveríamos então, em toda a amplitude do universo, torná-lo conhecido, para que então Cristo seja adorado e louvado pelas razões completas da sua natureza salvífica e justa, e o que ele há de manifestar também no último dia. Quais as razões esse salmo te dá para você evangelizar e para você fazer missões? Que razões nós temos? Que razões nós temos? Cristo nos alcançou. Hoje ele nos sustenta. Mas ele também há de, eu vou prestar contas ao Senhor. E eu estarei um dia na presença dele, conforme o versículo 9 nos diz. É lá na presença do Senhor, onde cantamos e onde nós seremos então confrontados. Aqueles que alcançaram a justiça de Cristo serão benditos de meu Pai. Aqueles que porventura continuam rebeldes à graça salvadora do Senhor, a palavra do Senhor será: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é uma verdade bíblica, não é algo produzido por mim, mas é algo da verdade da palavra
do Senhor. Portanto, como lemos num dos salmos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Volte-se para o Senhor. Primeiro, você que ama o Senhor Jesus já. Você que é crente do Senhor Jesus. Reveja os seus motivos de estar na casa do Senhor, de viver uma vida cristã, se de fato tem sido por aquilo que Deus tem manifestado na história, na nossa redenção, no nosso sustento diário e naquilo que eu quero prestar como culto ao Senhor no último dia. Como eu vou me apresentar diante do Senhor? E você que ainda está longe do Senhor Jesus, o meu convite é para que você se volte para Cristo. Encontre em Cristo Jesus a razão da sua existência e você vai experimentar a alegria que o salmista nos convoca a fazer aqui, para a gente adorar o Senhor. Você vai encontrar razões reais para o seu culto, para a sua religiosidade, porque você vai poder olhar para aquele que um dia te salvou, aquele que um dia te sustentou e aquele que um dia veio então ao seu encontro. Por meio de quem? De Jesus. Não com base naquilo que você é, mas com base naquilo que Cristo é. E portanto, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Pense com carinho nisso. Avalie a sua vida. Se você tem vivido de fato para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Se nós temos de fato atendido à convocação de uma vida de adoração ao Senhor, ou nós temos simplesmente nos satisfeito com a nossa religiosidade diária. Pense nisso, avalie isso. Que Deus possa abençoar ricamente o seu coração nesta noite. Que sejamos edificados com essa palavra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor ainda com mais uma música nesse instante. Eu convido vocês a se colocarem em pé enquanto nós cantamos com a equipe mais uma música.